Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o maravilhoso plano de Deus, né, para a nossa vida. E aí, só para relembrar, né, para aqueles que não tiveram com a gente, né, nas semanas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre a ideia, né, de que tudo precisa começar com Deus. Ou seja, se Deus estiver fora do nosso plano de vida, a nossa vida ela se torna sem sentido e sem significado. E nós vimos na semana passada, né, a importância daquilo que dirige a nossa vida. Porque se Deus não está dirigindo a nossa vida, uma outra coisa está dirigindo a nossa vida. E aí nós vimos pelo menos 3 coisas que tiram muitas vezes de nós o foco do que Deus quer para a nossa vida. Ou seja, aí nós vimos a questão que algumas pessoas são dirigidas pela culpa, outras pessoas são dirigidas pela raiva ou pelo rancor, outras pelo materialismo, né? E aí vimos que quando essas coisas tomam conta da nossa vida, elas não preenchem tudo aquilo que nós precisamos. E aí, quando nós encontramos o propósito da vida, que foi o que nós falamos um pouquinho na semana passada, a nossa vida passa a ter justamente um real significado para entendermos todo esse processo. E ao entendermos esse processo, aquilo que nós falamos de a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar o mundo, muda completamente. E uma das coisas que eu e você precisamos então entender a partir daqui é que eu e você fomos criados para sermos eternos. Ou seja, a nossa vida ela não se resume apenas no plano aqui e agora, mas a nossa vida ela tem um depois, ou seja, você morreu, não acabou. Só que você só vai ter essa cosmovisão se de fato você compreender a luz do que a Bíblia traz para a gente. Então, pensando nisso, é importante que a gente possa, a partir daí, fazer a seguinte pergunta para nós, no aspecto de entendermos a maneira como Deus quer que nós encaremos a vida. E aí a grande pergunta a você é, você já se deu conta de que esta vida não é tudo que há? Tem muita gente que vive apenas por aqui e agora, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, de pandemia, nos tempos em que as pessoas estão um tanto que perdidas, querendo de repente acumular coisas. Até acho que foi a Andresa que mandou para mim uma reportagem, né, falando que o maior desafio dos nossos dias é vencer a barreira do egoísmo, né? E a gente vê que justamente algumas pessoas têm justamente vivido apenas o momento aqui, mas a grande questão é, a nossa vida não se resume aqui. Então, se você ainda não se deu conta de que o que você está vivendo, o que está acontecendo com você, está justamente pensando apenas no presente momento, tire isso da sua mente. Porque, na verdade, a nossa vida resume apenas nesse mundo que estamos aqui. E aí, uma das coisas importantes que eu e você precisamos, a partir daí, entender, é que a Terra, primeiro, é um lugar temporário, onde eu e você vamos passar por um pouco tempo. Se você pensar o seguinte, quanto tempo, em média, as pessoas vivem aqui? 80, 90, 100 anos. E aí o que eu e você precisamos entender é que nós passaremos muito mais tempo do outro lado da morte, ou seja, no que nós chamamos da eternidade, do que na verdade o que nós estamos vivendo aqui no presente momento. E aí então, o que nós precisamos trazer ao nosso coração é que a Terra, ou seja, o momento que a gente está vivendo aqui é um lugar de preparação, onde Deus está nos preparando e nos forjando e nos moldando para que possamos ser trabalhados para estarmos conformes à imagem e semelhança de Cristo. Então, nós estamos aqui de passagem, como aquele hino, né, do nosso novo cântico diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Então, esse tempo que eu estou passando aqui é um tempo no qual eu preciso entender que Deus está forjando, Deus está me moldando para que eu possa, a partir daqui, compreender que a vida após a morte ela será muito melhor para aqueles que estão em Cristo do que simplesmente o que nós estamos vivendo. Até porque nós viveremos no máximo aqui na Terra, como eu disse a vocês, 100%. Mas o que é a eternidade?
Nós temos um conceito, às vezes, vago de eternidade. Né? Quando a gente pensa em eternidade, nós vivemos dentro da nossa limitação. É uma coisa que não tem início e não tem fim. E aí, só que nós não temos um conceito real de eternidade. Nós passaremos a ter esse conceito, de fato, quando nós fecharmos os nossos olhos para este mundo e abrirmos os nossos olhos diante de Deus. Então lá será um novo tempo. Lá será uma nova forma de enxergar a vida. E aí o que você precisa entender é que o nosso tempo aqui na Terra é apenas um parêntese na eternidade. O grande problema, sabe qual é? É que as pessoas, elas têm um anseio, às vezes, pela vida aqui no presente momento. É por isso que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, dizendo, olha, gente, não fique preso a esta vida, porque ela passa. Né? Ela passa, e se nós não nos prendemos de fato àquilo que Deus tem para mim e para você, a gente se perde. Veja, todos nós desejamos saber o que vai ser depois da vida. Já parou para pensar? Como vai ser a sua vida após a morte? Aí você fala, mas quem garante que a vida após morte, ela é real? Tá? A gente vai ver que a Bíblia nos garante isso. Se para nós a Bíblia é regra de fé e prática, é ela que vai direcionar a maneira como eu vou viver e como você vai viver. E a partir daí, então, é que nós vamos entender que sempre há um desejo no nosso coração, o que será que é do outro lado? Mesmo aquelas pessoas que não creem da forma como cremos, elas têm uma curiosidade. Será que morreu, acabou? Será que após a morte há algo novo para se esperar? E o que eu posso dizer para você é que sim. Isso faz sentido para vocês? Pessoal aqui do Hangout, faz sentido isso para vocês? Lembra que nós lemos aqui lá no 1 Coríntios? Nós vemos que dentro do que a palavra de Deus trouxe para a gente, é o que nós precisamos de fato compreender. E aí a grande questão é, como eu lido com essas coisas? Pessoal do Facebook, isso faz sentido para vocês? De que, de fato, as coisas à nossa volta, elas precisam ser olhadas, não no prisma apenas aqui, mas adiante. Por quê? Se isso de repente não está fazendo sentido para você, você precisa então redescobrir algumas coisas para justamente caminhar nesse aspecto. Ok até aí, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa nesse aspecto? Sim? Não? Talvez? Então, já que ninguém se manifestou aí, uma das coisas que nós precisamos trazer para a gente é, de onde que vem esse anseio? Ou seja, esse desejo de queremos saber acerca do que está do outro lado, né? Da onde que vem esse desejo, esse anseio que às vezes está no nosso coração? E olha o que a Bíblia fala para a gente, quando a gente para pensar. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11. O texto diz assim, Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ou seja, Salomão, já no final da sua vida, ele passa a fazer uma reflexão acerca de tudo o que estava acontecendo com ele. E ele então, ao enxergar e olhar para a vida, depois ele falar aqui no início do capítulo 3, tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todas as coisas, ele vai dizer o seguinte, Deus fez tudo apropriado no seu tempo. E ele vai dizer que ele colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, se há algo no seu coração que você, na verdade, fica lá pensando, repensando acerca daquilo que você não compreende no presente momento, Deus colocou isso no seu coração. Para que você, de fato, possa, primeiro, reconhecer a sua limitação e, a partir daí, então, entender que esse anseio pela imortalidade é algo que ocorre porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus.
E veja, o homem, ele não foi criado para a morte. A morte nada mais é do que uma consequência do pecado que um dia entrou no mundo e, consequentemente, levou-nos. Então, tudo que a gente vive hoje de ruim é consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Mas o que nós precisamos entender é que o curso da nossa vida, aquilo que está acontecendo, que está caminhando, está, na verdade, levando-nos a entender que o resumo da nossa vida não está aqui nesse presente momento. E aí, então, nós precisamos entender que há pelo menos duas questões sobre as quais eu e você precisamos pensar quando olhamos para isso. E a primeira coisa é: a morte, ela não é o fim. Então, se você achou, eu morri, acabou, a Bíblia não fala disso. A Bíblia, ela não trata dessa questão. Por isso que, quando você olha para o texto de João, capítulo 11, versículos de número 25 e 26, tá? Veja o que o texto nos diz. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, o que Jesus está ensinando é justamente o seguinte, gente, o cemitério, o momento do sepultamento, o momento que nós fechamos os nossos olhos para este mundo, não é o fim. E prova disso é a ressurreição do próprio Jesus, que ele vai dizer que é. E ele então vai mostrar para mim e para você que aquele que crê nele, ainda que nesta vida passe pela morte, quem crê nele não vai morrer, mas vai viver na eternidade. Então, essa é uma primeira questão que você precisa entender. A morte não é o fim. Mas uma segunda questão é que eu e você precisamos entender é que, além da morte não ser o fim, o que você faz hoje reflete lá na eternidade. Ou seja, o que eu e você estamos realizando aqui hoje vai refletir na eternidade. E a partir daí, então, é que nós precisamos olhar. Olha o que Paulo disse aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de número 14. Ele disse assim, Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo sabia que a sua vida aqui estava daqui a pouco prestes a acabar, mas ele diz: eu não fico preso nesta vida momentânea, nessa vida que passa, eu olho para o alvo, a fim de ganhar, como ele está dizendo aqui, o prêmio do chamado celestial, que é justamente a vida eterna. Só que essa vida, eu e você não podemos comprar, quer seja com dinheiro. Infelizmente, hoje a gente tem muita gente aí, oferecendo salvação, mas muitas igrejas voltam ao tempo das indulgências, em que as pessoas simplesmente olham para essas questões e querem, de alguma forma, fazer o quê? Dizer: não, olha, você dá tanto, eu vou orar para você, você vai ganhar a salvação, você paga tanto, e aí você vai ter isso, vai ter aquilo. Tudo balela, tudo mentira, porque a salvação não se compra. A vida com Cristo não se compra. Deus não está interessado no meu ou no seu dinheiro. Tá? Eu vejo que às vezes, alguns comentários, às vezes na internet principalmente, que as pessoas preocupadas, não sei o que, a igreja está mercenária, porque pede isso, pede aquilo, mas o que eu e você precisamos entender é que nenhuma salvação, ou a salvação não está presa à igreja em si, não é a igreja que salva alguém, mas o que salva alguém é o relacionamento meu, Deus, é o seu relacionamento com Ele. E aí o que você precisa entender? O que você faz nesse presente mundo reflete a sua eternidade. Então, se você tem um relacionamento pessoal com Cristo nesse mundo, nessa vida, quando você fechar os seus olhos aqui, você vai receber o seu prêmio celestial com Ele lá no céu. Ficou claro para você isso aí, gente? Sim? Não? Alguém quer falar alguma coisa nesse aspecto? Pastor, Sim. na parte do lado celestial, para a eternidade, na Bíblia diz alguma coisa assim, se a gente vai lembrar daquilo que viveu aqui, se
vai esquecer, um botão de reset, depois... Você disse se a gente vai ter lembrança no céu, é isso? Isso. Nós vamos ter lembrança sim no céu. Deus não vai apagar de nós, da nossa mente, aquilo que a gente viveu aqui, até para que nós possamos lembrar de tudo o que aconteceu. Se nós olharmos, por exemplo, alguns textos, você vai lá para Apocalipse, né? Quando aqueles santos que foram martirizados, eles vão dizer, né, para Jesus: olha, até quando o Senhor não vai cobrar o sangue daqueles inocentes? Você vai para Lucas, por exemplo, quando Jesus conta a história lá do rico e do Lázaro, né, que um foi para o céu, o outro acabou indo para o inferno, e aí o que acontece? O rico tem consciência de que haviam pessoas que precisavam serem salvas. Tanto é que ele disse lá, naquele momento, que essas pessoas, elas, a partir daí, elas tinham as leis e o profeta, ou seja, eles tinham a Bíblia. Então, se eles quisessem receber a relação com Deus no céu, eles precisariam fazer o quê? Eles precisariam justamente compreender esse relacionamento com Deus através da palavra dele. Então, nós teremos sim consciência, tá? Não vai ter um reset, nós vai dizer o seguinte: eu não vou lembrar de nada. Não, a gente vai entender e vai olhar, até para que nós possamos entender que nós estamos lá não por mérito nosso, entendeu? Mas mérito de Cristo, que na verdade comprou a mim e a você por um alto preço. Não sei se ficou claro? Obrigado. Ele tocou na questão da memória, que não seria memória, porém, me corrija aí, me deu uma explicação melhor a respeito disso. Nós não teremos uma percepção das coisas dentro do sentimento que temos aqui. Sim, na verdade as coisas ruins, elas serão extintas do nosso coração, tá? Então, porque senão imagine você preocupado aqui, depois você vai estar sendo consolado por Deus. Então você precisa a partir daqui entender que a sua percepção não vai ser mesmo. Não tem contato, você não tem contato com as pessoas aqui nesse mundo, presente mundo. Você morreu, fechou os seus olhos aqui para a eternidade, agora é a sua relação com Deus lá, certo? E aí não vai haver mais preocupação no seu coração no aspecto de... Quando a gente olha para a história de Lucas, né, a gente vê o quê? O rico com aquela consciência do que ele havia feito e ele não queria que o irmão fosse para lá. Mas Lázaro não se fala nada de que ele estava preocupado com as pessoas em si, tá? Então, aí é importante a gente entender que o sentimento não vai ser... Todo sentimento ruim, toda pecaminosidade, ela vai ser apagada no céu. E nós vamos estar, depois, quando Cristo voltar, né, com um corpo também corruptível. Porque hoje, quando a pessoa morre, só que daí é um ponto para a gente depois tratar melhor, porque a questão que eu quero levantar hoje é apenas o seguinte: que nós temos uma vida após a morte, tá? Essa vida, ela continua. E a partir daí, então, é onde nós precisamos entender que lá na eternidade, né, nós teremos uma relação pessoal com Cristo. E dentro dessa relação, nós não nos conectaremos mais com as pessoas deste mundo. Só que hoje, quando você morre aqui, você ainda não está completamente diante de Deus, porque aí o seu corpo está descansando aqui. Você aguarda a ressurreição, e nessa ressurreição, então, haverá o quê? A transformação do corpo, que é o momento em que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Só que daí é uma outra discussão teológica que a gente teria que ter aqui, que não é o objetivo do estudo nesse momento. O que eu queria assim, que vocês gravassem há uma vida após a morte, tá? E aí você não vai morrer também e vai, de fato, voltar à vida novamente, né? Como algumas pessoas entendem, né? Na verdade, quando a gente morre, a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 9, o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então a sua vida é única aqui, tá? E ela vai estar diante de Deus ali naquele presente momento, ok? Podemos continuar? Então deixa eu voltar aqui na apresentação. Pensando então nisso, tá? É importante, então, a partir daí,
a gente parar justamente para fazer essa pergunta. Então, como vai ser a eternidade? Né? Ou seja, alguns de vocês já devem ter algumas coisinhas para vocês, né? E aí vocês puderam justamente ver algumas coisas, mas aí daí eu vou ter consciência plena de como será a eternidade. A gente vai ver que no presente momento nós não somos capazes de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Tá? Se a gente olhar para o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, tá? Versículo número 9, olha o que o texto diz para a gente. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles a quem Ele ama. Olha ainda para Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte. E aí é onde nós precisamos parar para refletir sobre a maneira como Deus ele vai trabalhar. E aí veja, o texto vai dizer o seguinte: não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro nem dor. E ele vai dizer, porque a antiga ordem, ou a antiga vida, ela já passou. Então, a partir de agora, o que nós vamos ver aqui é que é uma nova vida, é uma nova forma de encarar a vida. E aí, então, tendo isso como uma perspectiva diante do que acontece conosco, eu e você precisamos, a partir daqui, entender e ter em nossa mente algumas coisas que são importantes. Sabendo que a nossa vida não se resume a esse mundo, sabendo que a nossa vida ela possui algo além desse presente momento, eu e você precisamos, a partir daqui, entender que, então, a vida que nós estamos vivendo aqui é como se fosse um teste. Ou seja, Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, quanto à fé, quanto à obediência, quanto à honestidade, quanto à lealdade. E se você parar para pensar na palavra provação, você vai ver que ela aparece diversas vezes na Bíblia. Agora veja, qual que é o propósito disso? Ou seja, as provas, elas tanto desenvolvem quanto manifestam quem eu sou. Aquilo que está dentro de mim, aquilo que demonstra o que eu sou. Por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, lá para a história de Abraão. Quando Abraão foi provado, sendo desafiado a sacrificar o seu próprio filho, Deus estava dizendo, vamos ver se você de fato é alguém que diz ser o que é. Olha para Daniel, também quando teve a sua fé provada ao ser lançado na cova dos leões. O texto diz que ele não, em momento nenhum, deixou de fazer o que ele estava fazendo por causa de uma ameaça. E aí a gente vai ver que o rei Ezequias também foi provado através de uma enfermidade que ele passou. Então veja, a Bíblia mostra que os testes eles fazem parte da nossa vida. E aí olha que o Tiago vai dizer, que é o irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 2 a 4, quando ele fala sobre provação. Ele vai dizer assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passardes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, a maneira como nós devemos encarar esse teste que Deus aqui está trazendo aos nossos corações é justamente encarar ele com alegria. Veja que o texto diz assim, considerem motivo de grande alegria. Por quê? Quando nós passamos pela prova, o texto diz, ela vai trazer o que para mim? O que para você? Perseverança. E essa perseverança, quando ela tiver a ação completa, o texto está dizendo, ela vai fazer com que eu e você sejamos maduros e íntegros. O que é alguém íntegro? Ou seja, alguém que está por inteiro, alguém que coloca a vida por completo. Então, o texto está justamente mostrando para mim, mostrando para você a maneira como nós precisamos aqui encarar a vida. E a grande questão é que Deus sempre observa as nossas reações diante das adversidades.
Ou seja, quando você passa por um momento difícil, quando você enfrenta situações nas quais você não consegue lidar, Deus está observando qual é a sua reação. E aí, o que você precisa entender a partir desse ponto é o que as provações elas revelam acerca de quem você é. Ou seja, o que essas provações elas vão trazer para você sobre o seu caráter, sobre a sua vida, sobre o que de fato você representa. Porque à medida em que nós somos provados, à medida em que nós passamos pelas angústias e pelas lutas da vida, elas vão mostrar o que está dentro do nosso coração e onde nós estamos apoiando a nossa fé. Porque eu posso muito bem estar apoiando a fé, a minha vida na minha própria força. Ou de fato dizendo, não, Deus está no controle da minha vida. E a partir daí então, é que eu vou seguir esse presente momento. Então, entenda, o que as provações revelam sobre você. E olha o que diz Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim, feliz é o homem que persevera, aonde? Na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, Deus prometeu algo a mim e a você, e Ele está dizendo aqui que você vai ser alguém feliz, você vai ser alguém bem-aventurado se você não desistir, se você não falhar nesse teste que Deus está dando a você para passar aqui. Por isso é que você precisa entender que dentro desse teste eu estou sendo aprovado ou reprovado por Deus. Então, para pensar um pouquinho. O que as provações estão revelando sobre a sua fé? Aonde a sua fé está pautada? Aonde a sua fé está firmada? Aonde a sua fé está sendo baseada? Nós cantamos um cântico aqui que fala assim, eu adoro a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Então isso demonstra que a minha fé não está firmada simplesmente naquilo que eu estou vendo que está dando certo para mim, mas principalmente no caráter de Deus, naquilo que Ele representa para a minha vida e para a sua vida. E é aí que representa o fato de compreendermos tudo ao nosso redor. Então, guarde bem esse ponto. A vida, então, ela é um teste. E esse teste vai justamente mostrar quem realmente eu sou. Eu estou servindo a Deus por quê? Por interesse? Tem muita gente que no momento de angústia, no momento de luta, ela até se volta para Deus, mas para Deus de repente dar aquela aliviada para ela e ela fala, opa, agora eu posso esquecer de Deus novamente e voltar à minha velha vida. Então aí mostra de fato o que está no seu coração. Se nós voltássemos no versículo anterior, nós vimos que Deus quer fazer com que as lutas e as dificuldades, elas deixem o nosso coração íntegro, ou seja, eu esteja diante de Deus por inteiro. E isso é importante que eu e você possamos, a partir daí, compreender. Mas uma outra coisa que eu e você precisamos entender a partir daqui, é que além da vida ser um teste, a gente vai ver que a vida também, ela é uma incumbência de confiança. Você sabia que tudo que você tem não é seu? Aí você fala, como que não é meu? Sendo que a casa que eu comprei, o carro que eu estou pagando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas se você morrer, o que você leva? O que você leva da sua vida? O que eu e você precisamos a partir daqui entender é que o nosso tempo sobre a terra, a nossa energia, a nossa inteligência, as oportunidades, os relacionamentos, os recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Ou seja, tudo o que acontece comigo aqui no presente momento, Deus me deu para que eu cuide e para que eu administre. Olha o que o salmista disse no Salmo de número 24, versículo 1. Ele diz, do Senhor é o quê? A terra e tudo o que nela existe. O mundo e tudo o que neles vive. Ou seja, Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que trabalha,
Deus é aquele que fortalece as nossas vidas para que possamos de alguma forma compreender. E agora, a grande pergunta que eu e você precisamos fazer é: como temos cuidado de tudo aquilo que se encontra nas nossas mãos? Eu estou sendo um bom mordomo de Deus? Eu estou sendo um bom mordomo de Cristo? Eu estou de fato dando o meu melhor nesse tempo que Ele está me dando aqui na terra? Eu estou cuidando bem dos recursos que Ele está me dando? Eu estou, na verdade, auxiliando as pessoas ou eu estou vivendo para mim mesmo? Eu estou olhando simplesmente para a minha vida e me esquecendo de todas as outras coisas? Não, Deus me deu essa vida para que justamente eu possa olhar para o próximo. Olha para a vida de Jesus, ela foi pautada onde? Na vida para Ele mesmo, uma vida voltada para Ele mesmo ou uma vida voltada para as outras pessoas? Jesus, Ele justamente teve muito claro qual era o seu propósito. Agora, muitos de nós desperdiçamos os recursos que Deus nos dá. Gastamos à toa, né? Ostentamos e queremos mostrar: olha quanto eu tenho, olha o que eu faço, olha o que eu realizo, e ficamos às vezes medindo força, achando, como nós falamos na semana passada, que o fato de eu ter vai me fazer mais feliz, e não vai. Porque não é o dinheiro, não é o que eu possuo que na verdade me dá a direção para a minha vida, mas sim eu entender que Deus tem me dado para que eu possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E se eu entendo então essa verdade na minha vida, meus queridos, eu vou justamente entender que nada do que possuímos realmente é nosso. Deus apenas nos empresta tudo o que está nas nossas mãos enquanto nós estamos nesse presente momento aqui, nessa presente vida. Então, dessa forma, tudo que se encontra diante de nós não nos pertence. E é aí que nós precisamos, então, fazer essa pergunta: temos cuidado de tudo aquilo que se encontra em nossas mãos? Para que, de fato, o nome de Deus possa ser glorificado? Eu como igreja, você como igreja, eu como ser humano, nós vemos hoje tantas pessoas passando por situações difíceis por conta do contexto em que a gente está vivendo, caótico. Então o que Deus me manda fazer nesse momento? É justamente olhar para aquelas pessoas que estão diante de mim. E aí, uma terceira coisa que precisa ficar no nosso coração, que além da nossa vida ser um teste, além da nossa vida ser uma incumbência, nós precisamos entender que também a nossa vida é uma atribuição temporária. Ou seja, se eu compreendo que a vida de fato ela é uma atribuição temporária, então, veja, a vida ela traz para a gente muitas tristezas, na verdade. A vida, ela por vezes traz situações nas quais nós não sabemos como lidar. E a gente tem que entender que essa terra não é o nosso lar definitivo. Ou seja, o momento que a gente está passando aqui é um momento de passagem. Agora, por isso é que a Bíblia nos dá algumas descrições de como a nossa vida ela é passageira. Quem já ouviu falar de Jó? Jó foi um homem que sofreu, que passou por situações difíceis. E olha o que ele disse com relação à vida. Ele diz assim: olha, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Ou seja, a vida passa tão rápido. A nossa vida ela é tão, como eu posso dizer, ela é tão frágil, que você vê algo que, um vírus tão pequeno, tão minúsculo que a gente não vê, ele pode tirar a nossa existência no presente momento. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui de pé, nós vamos ver que a vida ela passa rapidamente. Por isso é que nós precisamos entender que ela não pode estar presa aqui. Veja o que Tiago, ainda no capítulo 4, versículo 14, ele diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, a gente vê, a partir do que o texto traz para a gente, do que Tiago está dizendo no capítulo 4, versículo 14, é que a nossa vida ela passa rapidamente. Para pensar um pouquinho. Olha para a sua vida. Talvez você que está nos acompanhando aí já seja até alguém de mais idade. Veja como a sua vida passou rapidamente.
Veja quantas pessoas que você conhece, de repente, já perderam sua vida. E perderam assim no piscar de olhos. Porque elas estavam bem, do nada adoeceram, ou do nada sofreram um acidente, uma tragédia, e sua vida foi ceifada. Então, o fato da terra aqui não ser o nosso lar definitivo, explica justamente por que os seguidores de Jesus, eles experimentam dificuldades, aflições e rejeições deste mundo. Isso também explica que por que as promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas em algumas orações, quando elas parecem não ser respondidas, em algumas situações, às vezes até parecerem ser injustas. Às vezes a gente olha para algumas coisas que acontecem e a gente, poxa, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou enfrentando determinada coisa? A gente não consegue entender. Mas quando você entende que você está aqui por passagem, dentro desse teste que Deus está te dando, Ele está trabalhando na sua vida. Lembra que Romanos 8 diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se tudo coopera para o bem, são todas as coisas nas quais Ele está trabalhando na minha vida, porque a nossa vida é tão frágil que ela passa rapidamente. Então, a grande pergunta que eu e você precisamos fazer é, estamos cientes de que estamos de passagem por aqui? Às vezes as pessoas acham que vão ser eternas aqui nesse mundo. Ah não, eu não vou morrer. Ou às vezes, né, a gente até fala, não, eu queria estar com Deus nesse momento para não passar por isso. Mas o fato é que às vezes nós nos apaixonamos tanto pela vida aqui, que nós achamos que ela vai durar sempre. E isso não é uma realidade. Está ficando claro para vocês, gente, acerca dessas realidades para a nossa vida? Tá? Vocês conseguem ter essa consciência de que a vida é um teste, de que a vida ela é uma atribuição temporária e de que ela é, na verdade, uma incumbência de confiança no aspecto de que nós não temos nada? Fica claro para vocês isso? Ou não? Tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Quem fala? Galera aí tá tudo pensando. Ninguém quer falar? Pode falar, Rodrigo. Acho que ficou bem claro. Uhum. E como que a gente encara, partindo desse ponto de vista, o momento de crise, então? Entendendo exatamente isso. Tentando se desapegar das coisas daqui, que somos apegados a tudo, a entender tudo isso Deus nos proporciona aqui, mas que teremos coisas ainda melhores na vida eterna. Sim. Né? Que o grande ponto é a graça, né? É o que nós vamos receber depois. Ok. Alguém mais quer falar? Tá? Temos algumas pessoas aqui que colocaram, né? A Letícia diz que faz sentido, a Andréia, a nossa comunhão e intimidade com o Senhor hoje irá refletir na nossa eternidade, isso de fato. Então, à medida em que nós vamos compreender, né, aquilo que está diante de nós, ou seja, essa vida de intimidade, essa vida, essa busca, vai de fato nos dar essa consciência de passagem, de que nós precisamos parar para refletir nisso. Alguém mais quer falar dentro disso? Acho que esse é um tema complexo, né, pastor? Sim. Exige muita reflexão para você. Eu acho que é por isso que ninguém está querendo falar muito hoje. Sim. Mas o que precisa ficar claro para nós é justamente esses pontos que nós falamos, né? Primeiro, que tudo que a gente está passando é um teste para moldar a nossa vida. Então, não importa aquilo que você está passando no presente momento. Deus está trabalhando em você, Deus está agindo. Como a Andréia colocou aqui, isso vai te levar a uma intimidade maior com Deus e a olhar para a sua fragilidade.
Uma segunda coisa, dentro do mundo materialista, é o que eu tenho não é meu, certo? Tanto é que eu não levo nada quando eu morro. Né? E às vezes as pessoas estão tão presas ao dinheiro, tão presas ao trabalho, eu creio que Deus até permitiu que a gente pudesse parar para ficar esse momento um pouquinho quieto, para mudar um pouco as nossas prioridades. Essas pessoas estão só olhando para o trabalho, só olhando para isso, para aquilo, e se esquecendo do que é de fato essencial. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente refletir a maneira como nós precisamos e entender a partir daí que a vida ela vai passar, né? E a partir daí nós precisamos lidar com essas questões. Né? Não sei se o Robson quer falar, Zé Renato. Está aparecendo sua voz, Robson. Liberei. Apareceu? Agora sim. Toda essa questão do microfone, a questão de relacionamento e eternidade, como a Andrea falou, das coisas que a gente faz aqui nesse mundo, né, nesse nível, vai refletir na nossa eternidade. A grande questão, inclusive que eu estou lendo aqui, curiosamente eu estou lendo aqui sobre isso, e é sobre a matéria do Zé Renato. Eu estou lendo sobre a motivação. Qual é a nossa motivação hoje de estarmos aqui vivendo com Cristo? É a eternidade? Essa é a grande questão. Uhum. Será que é a eternidade? Porque uma das discussões que a gente tem sobre a questão eclesiástica é sobre essa certeza do céu. Uhum. A certeza do céu, ela é totalmente voltada para as relações que nós fazemos aqui nesta terra. Uhum. Porque tudo aquilo que nós temos aqui nessa terra vai refletir a cruz de Cristo em nós. Sim. E quem vai nos levar para o céu é a cruz de Cristo. Uhum. Né? Então, qual é a nossa motivação hoje para frequentar as reuniões? Quais são as nossas motivações para evangelismo? Quais são as nossas motivações para auxílio aos mais necessitados? Qual é a nossa motivação? Essa motivação, ela é ligada à nossa justificação, à nossa salvação, Uhum. é o que vai mostrar. Sim. Ok. A Legal. palavra é motivação. Uhum. O que nos motiva a ser salvo? Ou o que nos motiva na salvação? Uhum. Às vezes as pessoas elas ficam presas apenas às bênçãos do presente momento, né? E às vezes pensam na bênção aqui, agora, né? Mas o que a gente tem que entender é justamente pensar na eternidade e entender que nós não merecemos, né? Essa questão é importante ficar claro para a gente, porque às vezes a gente quer fazer um jogo com Deus, né? A gente às vezes faz aquele jogo com Deus. Deus, ó, estou te obedecendo, eu estou fazendo isso para que o Senhor me leve para o céu. Esse não é o objetivo. Não, mas não sei se eu deixei. Não é a questão da necessidade da obra. Sim. Porque a própria obra, ela é consequência, né? Aquilo é intrínseco. Uhum. Essa questão da obra, do amor, ela é intrínseca. Ela é dentro do céu. É de dentro para fora. Uhum. Sim. É verdade, a gente não precisa fazer nada para merecer o céu. Nós fazemos porque nós somos do céu. Isso, como justamente, eu obedeço a Deus porque Ele já fez algo muito maior por mim e por essa razão, como gratidão, é que eu vou obedecê-lo, é que eu vou me achegar dentro dele, porque aí eu compreendo. Entendo o seguinte, a cosmovisão nossa visão do mundo, ela tem que estar pautada nesse livro aqui, que é a Bíblia. Ou seja, é isso que vai direcionar os meus passos e me mostrar, na verdade, a maneira como Deus quer que eu caminhe. Ok? Beleza, gente? Alguém mais quer falar? Não? Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês era justamente essa realidade, tá? Da gente poder
entender a maneira de encararmos esta realidade da nossa vida. E entender que Deus está justamente trabalhando no nosso coração nesses dias. Deus quer que eu compreenda e você compreenda que Ele tem dado a mim e a você. É justamente não para mim mesmo, não é meu, mas é dele, tudo pertence a Ele. Ele deseja que os meus recursos possam abençoar outras pessoas, possam justamente eu olhar para o menos favorecido, eu entender o valor do ser humano em si e deixar o egoísmo de lado. E a partir daí entender que eu vou estar aqui por um tempo. Então eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos, né, para esse momento. Eu queria, dentro desse aspecto, a gente pudesse cantar um último cântico, né, dizendo o quanto nós queremos ser trabalhados por Deus. Tem um cântico bem antigo que fala assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. E a gente faça desse cântico a nossa oração ao Senhor, dentro dessa perspectiva futura, do que Deus está trabalhando em mim, através das dificuldades, através das lutas, através das angústias que eu passo, para justamente estar ligado a tudo aquilo que Ele quer mostrar para mim e para você nesse aspecto. Vamos então juntos cantar ao Senhor. Vamos lá? Eu quero ser perspectiva da eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, a não centrar a nossa vida apenas no presente momento em que nós vivemos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar com os olhos do Senhor aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós passamos nas vidas. E assim, ó Deus, possamos diante do Senhor crescer e entender, ó Deus, os teus planos e as tuas vontades para as nossas vidas. Então, ó Deus, em nome de Jesus, tira de nós tudo aquilo que não for teu, tudo aquilo, ó Deus, que nos impede, ó Deus, de reconhecer a tua soberania, ó Pai, em meio àquilo que nós enfrentamos. Ó Deus, nós entregamos os nossos corações e as nossas vidas diante de Ti,
para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos guiar em tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Ajuda-nos a entender, ó Deus, os planos e os propósitos do Senhor em meio às nossas lutas. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que tudo aquilo que temos é uma incumbência Sua e que nada temos, ó Deus, somos apenas mordomos Teus. E queremos que o Senhor, então, nos ajude, ó Deus, a sermos canais de bênção àqueles que estão à nossa volta. Ó Deus, e ajuda-nos a entender a nossa finitude, ó Deus, nesse mundo, a nossa temporariedade, ó Deus, diante do momento em que nós passamos. Então, ó Deus, cuida de cada coração que nos assiste, cuida de cada coração, Deus, que acompanhou esse estudo, e que o Senhor traga clareza às nossas vidas e à nossa maneira de ser, ó Deus. Abençoa-nos para a honra e glória do Teu nome, é o que pedimos a Ti e entregamos ao Senhor quem somos e que temos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, né, e que Ele nos faça pensar um pouco sobre essas verdades, para que ela seja algo real na minha e na sua vida.